pessoal! Estamos aqui para falar sobre mais uma obra da nossa coleção Telários Essencial. Hoje é sobre a obra de Geografia, que foi escrita por 3 autores bastante conhecidos de vocês. O Anselmo Lázaro Branco, que é licenciado em Geografia pelas Faculdades Associadas Ipiranga, atuou como professor nas redes pública e privada no ensino do Estado de São Paulo e é autor de várias obras didáticas para o ensino fundamental e ensino médio. O Eduardo Campos, que é mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, onde também fez o bacharelado e a licenciatura em Geografia, coordenador educacional e pedagógico do ensino fundamental e ensino médio na rede privada de ensino do Estado de São Paulo, já atuou como professor no ensino fundamental, médio e superior e também é autor de várias obras didáticas para o ensino fundamental e para o ensino médio. E o Bruno Prado, que é formado pela Universidade Federal de Pernambuco e também tem uma larga trajetória na docência, atuando como professor, como coordenador pedagógico e também como diretor. Hoje estão aqui para falar conosco o Eduardo e o Anselmo, sejam muito bem-vindos, e nós vamos fazer algumas perguntas para que eles possam ir explicando para a gente a obra, como é que ela foi pensada. A coleção Telários já é uma antiga conhecida de todos vocês, professores e professoras, e agora ela vem remodelada como Telários Essencial. E eu já vou começar aqui a nossa primeira pergunta. Queria perguntar para vocês como o trabalho com as representações cartográficas é realizado no ensino fundamental, ali no Telários Essencial Geografia, nesses anos finais do ensino fundamental. E de que maneira ele contribui para a continuidade da alfabetização cartográfica? Excelente, Elaine. Então, Telários Essencial Geografia tem 2 sessões muito importantes para trabalhar as representações cartográficas. Uma delas é na trilha da cartografia. Vocês podem ver aí uma apresentação, trabalha com hotspots da biodiversidade em 2021. Essa é uma sessão bastante significativa nessa perspectiva da construção do conhecimento apoiado na análise das representações cartográficas. Além dela, nós temos aí trabalhando com mapas, que também dá apoio a essa alfabetização cartográfica, a esse domínio dos recursos cartográficos, das habilidades relacionadas à cartografia. E ao longo de cada capítulo, nós vamos tendo diversos mapas, e esses mapas, muitos deles são apoiados com essa seção Explore. O Explore abre essa possibilidade de interpretação do recurso cartográfico, estabelece relações com o texto que está ali no capítulo, permite então a mobilização também de diversas operações cognitivas relacionadas a esse processo de apropriação do conhecimento cartográfico. Além disso, nós temos mapas na seção final das atividades e também na avaliação, que é a diagnóstica, a de processo e a avaliação de resultado. Então, esse conjunto todo possibilita um trabalho com as representações cartográficas. No caso, propriamente, do processo de alfabetização cartográfica, eu queria destacar que no 6º ano nós temos 2 capítulos que possibilitam a retomada de conceitos, de noções, de habilidades que foram trabalhadas nos anos iniciais, com o desenvolvimento de outras propostas nos anos finais. E aí, justamente esses 2 capítulos, eles têm assim a qualidade de fazerem uma ponte entre o que foi construído no decorrer dos anos iniciais e no decorrer dos anos finais. Desse modo, nós temos aí, vocês podem ver, um capítulo sobre orientação, sobre localização. Ele retoma aspectos que já foram trabalhados nos anos iniciais, a orientação pelo Sol, a rosa dos ventos, a orientação pelas estrelas, e também entra com as representações, o trabalho com mapas, os elementos dos mapas, que já foram trabalhados nos anos iniciais, mas já vai colocando outras temáticas que são próprias dos anos finais.
Além disso, em outros momentos, nós temos situações pedagógicas que vão resgatando noções e conhecimentos que já foram, de certo modo, mobilizados nos anos iniciais. Então nós temos aqui um exemplo de um mapa físico. O mapa físico, no caso aqui, aparecem os rios, aparecem aspectos do relevo do território brasileiro e, evidentemente, o aluno precisa entender essas cotas altimétricas. E aí, o que a gente propõe? Justamente a construção de uma maquete, porque ele vai ter que trabalhar com as curvas de nível. A maquete vai sendo elaborada pelo estudante e ele vai entendendo essa passagem que foi, na verdade, uma noção que já foi trabalhada nos anos iniciais, da visão tridimensional para a visão bidimensional, que é muito importante realmente para o entendimento deste mapa. Sempre uma representação cartográfica apresenta uma visão bidimensional, mas ele precisa entender que as variações de cores justamente estão representando as variações de altitude. E aí esse exemplo da maquete favorece bastante a compreensão dessa transposição da tridimensionalidade para a bidimensionalidade. E aí a gente tem que entender algo fundamental, e dentro de Telares Geografia Essencial, um aspecto relevante dentro do trabalho cartográfico é o estudo não somente do mapa, mas o estudo do espaço geográfico pelo mapa. Então, as representações cartográficas, sejam elas plantas, mapas, gráficos, elas justamente viabilizam esse conhecimento do espaço geográfico. Porque a geografia estuda a sociedade, mas na perspectiva do espaço geográfico. E uma questão fundamental para a geografia, uma responsabilidade assim, imprescindível da geografia, é justamente o desenvolvimento do pensamento espacial, do raciocínio geográfico. E a gente vai colocando situações também didáticas, por meio das quais o aluno ele vai fazendo o reconhecimento, a compreensão das representações. Então aqui no caso a gente apresenta nessa sessão, na trilha da cartografia, aí, uma imagem de satélite, né? No caso aí está ali na divisa entre o Piauí e o Maranhão, Teresina e Timon, que é o município do Maranhão. E o que a gente vai procurar fazer aí, considerando a relevância da geografia nessa construção do desenvolvimento do pensamento espacial e desse estudo pelo mapa, esse estudo pela representação cartográfica. Nós colocamos algumas atividades, porque aquele município de Timon está passando por um processo de expansão urbana, novos loteamentos vão surgindo, e aí a gente vai questionar os estudantes. Com a expansão da cidade, com o surgimento de novos loteamentos, o que é necessário em termos de serviços para essa área que está sendo loteada? E aí a gente vai referenciar também o espaço de vivência, porque a gente tem essa preocupação com a contextualização da aprendizagem. E ele vai ver, bom, no meu espaço de vivência existem postos de saúde, existem escolas, existem praças ou não existem, e ele vai também refletir em relação a essas demandas. A gente coloca, na verdade, né, uma situação problema para ele pensar nos serviços que deveriam estar presentes ou em determinados espaços de lazer, praças, quadras esportivas, para que esse loteamento seja um loteamento que realmente vai oferecer qualidade de vida para as pessoas. Então, é um exemplo que nós damos na nossa coleção. Aí, gradativamente, no decorrer dos volumes, a gente vai apresentando também anamorfoses, o trabalho com anamorfoses, o aluno vai entendendo o que significa essa representação cartográfica, os perfis topográficos ou de relevo também, ele vai gradativamente, processualmente aprendendo sobre esses recursos cartográficos. E eu queria destacar esse trabalho com a etnocartografia. A etnocartografia, ela possibilita uma expressão por determinados grupos sociais, que muitas vezes são marginalizados na sociedade brasileira, né? De seus modos de vida. Então o que ele vai, por exemplo aqui, né, esse povo indígena, o que ele vai colocar ali nesse mapeamento ali do Parque Indígena do Xingu? Aquilo que é significativo na perspectiva dos seus modos de vida. Né? Então basicamente é isso que a gente tem para falar sobre a representações cartográficas e alfabetização cartográfica em Telares Essencial Geografia.
Muito bom, Anselmo. Acho que essa sua fala mostra muito bem o quanto Telários Essencial Geografia é uma obra que contextualiza a aprendizagem, que traz essa questão de ampliar o repertório do estudante, de trazer ações didáticas que contribuem para o trabalho do professor. E por falar nessa contribuição docente, né, nessa contextualização e tudo mais, eu queria falar com vocês sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que traz ali 10 competências gerais e entre elas está a competência da argumentação. Pode ter aí quem pense que a argumentação é uma competência que cabe aos professores de língua, mas a gente sabe que no mundo contemporâneo, em que os estudantes vivem, professores também, as diversas áreas têm que contribuir para a construção dessa competência. Então, queria saber de vocês como é que Telários Essencial Geografia contribui para a construção da argumentação junto aos estudantes. Muito obrigado pela questão, pelo convite de estar aqui conversando com vocês sobre ensino, educação, ensino de geografia e aos professores e professoras que estão aí assistindo a gente. Bom, a argumentação ela é um eixo estruturante da coleção, né? Tá aí, é uma das competências importantes previstas na BNCC. Mas não só por isso, é essencial para o mundo de hoje, mas não só de hoje, o estudante aprender a reconhecer um argumento e a construir um argumento, né? E é importante para ele conseguir ter um diálogo público e um diálogo consigo mesmo, né? Então é essencial que ele identifique e reconheça o que são premissas, que essas premissas têm que estar amparadas em conhecimento cientificamente informado. Ele tem que conseguir mobilizar premissas, 2, 3, 4, de maneira concatenada, coerente, para dali formular um novo pensamento, ou formar uma opinião, tirar uma conclusão, fazer uma consideração, né? Isso é bastante importante. O mundo atual tem convocado a gente a se posicionar constantemente, né, nos meios digitais, mas não só, né? A argumentação se dá via oral, se dá via escrita, se dá por outras linguagens também, como a gente seleciona e concatena imagens, né? É bem importante a gente entender como isso deve ser feito de forma coerente para não fazer uma narrativa não lastreada na verdade, né? No que a ciência entende como concreto. E apesar de ser quase que muito associado com o ensino de linguagem, né, língua portuguesa, ela não se dá no vazio, né? A gente aprende a falar, mas a dizer coisas, eu tenho que ter conteúdo a dizer coisas. Eu posso falar e não dizer nada. E para dizer coisas é essencial eu ter conteúdos cientificamente informados. E a geografia, o estudo da geografia, ela possibilita, ela municia os estudantes com uma série de informações, fatos, fenômenos e formas de pensar e organizar o pensamento, de construir o conteúdo, né? Construir conhecimento, para que o estudante aprenda a produzir um argumento que seja válido, né? Isso, em linhas gerais, atravessa a coleção. As várias sessões que estão presentes, foram pensadas para a coleção, abordam e desenvolvem a argumentação. Mas eu queria destacar uma em especial, que é a sessão contraponto. Se puder colocar na descrição da sessão, eu agradeço, a anterior, né, por gentileza. Que é essa aqui eu tirei um pedaço do texto que está no manual do professor, que explica qual é o objetivo geral dessa sessão contraponto, tá? Que está presente em todas as unidades, como vocês estão vendo aí, e ela valoriza reconhecer diferentes pontos de vista, desenvolver e praticar leitura inferencial, se posicionar diante da temática de uma discussão e formular uma opinião, né? Então, ela vai estar o tempo inteiro não, vai estar em todas as unidades de cada volume, né? Mas a argumentação, ela extrapola esta sessão, obviamente. Eu quero dar um exemplo dessa sessão que eu acho bastante significativo e dialoga um pouco também com a última fala do meu amigo Anselmo aqui, que a gente apresenta, né, argumentos de diferentes representantes de povos indígenas sobre a autodesignação, né, um tema que é bastante importante no contexto brasileiro atual, que é o que é índio, indígena, povos nativos, povos originários. Então a gente traz argumentações e problematizações de representantes desses povos
e propõe ao estudante que ele identifique a premissa, que ele analise a argumentação, que ele se posicione a partir dessas reflexões que foram apresentadas pelas contribuições desses intelectuais indígenas, né? Enfim, então a gente entende que isso é uma prerrogativa que tem que passar por quase todas as propostas de situações didáticas que a gente encaminha na coleção e, claro, que o professor conduz e a professora conduzem em sala de aula. Muito bom, Eduardo. E eu queria trazer aqui para a discussão um ponto sensível aí da questão educacional, da ação didática diária, que é a avaliação. A gente sabe que a coleção Telares Essencial, como um todo, ela rompe com aquela lógica de uma avaliação somente de resultados, né? Aquela avaliação que chega ao final do processo para mensurar o quanto o estudante aprendeu ou deixou de aprender. Ela trabalha numa perspectiva de avaliação formativa e traz em todas as suas obras avaliação diagnóstica pela seção ponto de partida, a avaliação processual ao final dos capítulos, das unidades, nas sessões ponto de checagem e a avaliação de resultados lá no final, na sessão ponto de chegada. Eu queria saber especificamente na obra de geografia como que isso aparece, como essas sessões são trabalhadas, qual foi a concepção que norteou aí a avaliação quando vocês estavam escrevendo a obra? Então, essa sessão, ou essas sessões que compreendem esse trabalho de avaliação, ele tem uma relevância muito grande dentro de Telares Essencial Geografia, e um ponto fundamental que justamente a Elaine destacava, pela qualidade de ser formativa, ela tem o propósito realmente de auxiliar o estudante, claro, com o seu trabalho, né, professor, de remediar, de recuperar aprendizagens. Então ela tem essa qualidade, a qualidade fundamental mesmo desse modelo avaliativo é justamente priorizar essa retomada das aprendizagens. E nesse aspecto, o manual do professor tem um papel assim imprescindível, porque é ali que você vai encontrar outras possibilidades, outros encaminhamentos, outras situações didáticas para poder recompor, para poder fazer essa recuperação das aprendizagens, né? Então esse é um pilar bastante significativo. Aí depois um outro aspecto importante em relação a essa sessão é que nós contemplamos diferentes recursos visuais, textuais. Então, a possibilidade também de mobilização de operações cognitivas diversificadas, né? Sempre contemplando aí as habilidades da base, né? Porque o foco também é fazer com que lá no final do ano letivo o aluno tenha se apropriado das habilidades que estão ali listadas, que estão indicadas para o sexto ano, o sétimo, enfim, para cada ano a que propomos ali trabalhar com a nossa coleção. Então, eu começo aqui dando uma explicação sobre ponto de partida. Você já referenciou, Elaine, que justamente é um momento de avaliação diagnóstica. Então, essa sessão ela aparece antes da primeira unidade e é ali justamente que você, professor, vai ter condições de inferir, assim, mapear os conhecimentos prévios dos alunos. É um momento privilegiado para essa avaliação diagnóstica. Então a gente procura justamente fazer um levantamento temático, assim, conceitual dos anos anteriores, né? E a gente vai justamente por meio de diferentes estratégias, como eu estou justamente destacando aqui, a gente vai ver que também tem mapa, enfim, tem outros tipos de mapa, textos, mas o professor vai conseguir então fazer essa radiografia do que existe na sala de aula em relação a cada um dos alunos. Então, ela tem também um papel importante nessa personalização da educação. Quer dizer, o professor vai conseguir fazer um mapeamento individualizado, muito particularizado. E aí vai, claro, com base, apoiando-se no manual do professor, com essas situações de aprendizagem, com essas outras atividades que a gente propõe de modo alternativo, vai conseguir aí lograr êxito nesse sentido realmente de promover, né, uma certa
homogeneização na sala de aula, não que isso, claro, as particularidades, as especificidades de cada estudante, ela vai estar sempre presente, mas pelo menos para que haja um equilíbrio em termos de noções dentro daquela classe a respeito das temáticas que foram trabalhadas anteriormente. Então esse é o ponto de partida. Depois nós temos... Anselmo, se me permite, eu queria fazer uma parte aqui nessa fala que eu acho significativo, num contexto pandêmico, a gente considerar a avaliação diagnóstica, que ela já por si só, ela é muito importante, né? O processo de aprendizagem pressupõe a gente saber o que os estudantes já sabem, essas apresentações que eles já sabem e tal, mas agora a gente está vivendo um momento, né? Muito particular. E, então que a avaliação diagnóstica ganha uma relevância ainda maior, né? Então acho isso bem significativo. E aproveito e faço um gancho até com a primeira pergunta, que eu acho muito interessante. Você mostrou ali parte do sumário do volume do 6º ano, que também foi pensado para eventualmente promover uma recomposição de aprendizagem do Fundamental 1, né, da alfabetização cartográfica, que eventualmente não se desenvolveu da maneira como deveria ou era esperado ou que normalmente é feita, né? Então a coleção, essa coleção especialmente, ela mirou um pouco nesse contexto específico que a gente está vivendo ainda, né? O desdobramento da pandemia na sala de aula, que a gente sabe que... Foram 2 anos, né? E não foi fácil, né? Não está sendo fácil ainda. Sim, exatamente. É isso, desculpa. Não, foi muito pertinente a sua consideração, meu caro. Obrigado. E aí nós temos o ponto de checagem. O ponto de checagem, ele está ao final de cada uma das unidades. São 4 unidades, são 16 capítulos, cada unidade tem 4 capítulos. E o ponto de checagem também tem uma relevância enorme, porque justamente no decorrer do ano, de modo muito processual, de modo muito gradativo, o professor ele vai conseguindo avaliar dentro das suas especificidades os alunos, né? Porque a gente tem essa preocupação de também colocar ali situações, propostas que vão mobilizar diferentes operações cognitivas. Isso tem uma relevância enorme, porque um aluno pode estar mais habilitado a fazer uma leitura, uma interpretação de um texto, mas ele tem dificuldades na interpretação do mapa, ele tem uma facilidade de estabelecer relações, mas ele tem uma dificuldade na interpretação. Então o professor vai conseguindo perceber, detectar essas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, vai conseguindo também detectar se as habilidades da BNCC foram sendo apropriadas pelos alunos, e isso de modo muito gradativo, como eu afirmava anteriormente, muito processual. Isso tem, claro, um papel significativo na continuidade aí do ano letivo. E, finalmente, o ponto de chegada, né, que é essa avaliação assim, final, né, uma avaliação mais de resultado, mas que não deixa de ter as propostas de remediação da aprendizagem, de recuperação da aprendizagem, porque o que acontece? Aí o aluno ele vai, evidentemente, ao sair de um ano, seja do 7º para o 8º ou do 8º para o 9º, é importante que ele de fato tenha aí se apropriado de conceitos, de conteúdos, de determinadas habilidades que vão ser pré-requisitos para o trabalho lá no ano subsequente. E como vocês podem ver, aqui no caso a gente está colocando aí mais um recurso visual, que é uma anamorfose, e isso é uma marca de todos esses momentos de avaliação, seja no ponto de partida, ponto de checagem e ponto de chegada. Em todos eles nós temos essa diversidade de recursos visuais e textuais. É isso aí, Elaine. Coerente com o que foi trabalhado nos capítulos da unidade, né? A gente Exatamente. Mobiliza textos, imagens e mapas que também fizeram parte do processo de ensino ao longo do trimestre. E que, por sua vez, também tinham lá atividades acompanhadas para justamente trabalhar essas... Promover a aprendizagem, né? A gente exatamente. fala que a gente verifica as aprendizagens, mas é sempre com a finalidade da promoção da aprendizagem, não da prova pela prova, da avaliação pela avaliação, né? O exercício pelo exercício, atividade a turma, é o grupo e é o indivíduo que a gente está estudando e entendendo como é que ele aprende. Né? Muito bom, que é o próprio conceito da avaliação formativa, né? Não é uma avaliação da aprendizagem, mas para a aprendizagem, né? Legal, aquela avaliação que promove
aprendizagem. Então, vocês estão vendo aí que com uma avaliação tão rica, né, um processo avaliativo que vai acompanhando o estudante ao longo da escolaridade e mobilizando ali múltiplos recursos para avaliar a construção das múltiplas competências, não tem como deixar de ter sucesso, né? Sim. É uma obra que certamente vai garantir aí a aprendizagem desses estudantes. E aí, falando em aprendizagem, eu queria trazer um outro assunto, que é a questão da cidadania. É muito comum na fala dos professores a gente dizer, olha, eu quero que o meu estudante ele seja um cidadão crítico, ativo, participante da sociedade. E quando a gente pensa nessa cidadania, isso está muito atrelado à geografia. E eu queria trazer essa pauta aqui para a nossa conversa. Como é que a aprendizagem dos diferentes temas, dos diferentes objetos de ensino ali da geografia, como é que essa aprendizagem contribui para a construção de uma cidadania crítica e ativa dos estudantes e como é que a obra Telares Essencial Geografia lida com essa questão? Ela promove a cidadania? Olha, a gente trabalhou bastante para promover a cidadania, né? E também é um objetivo muito importante, considerando o nosso país, né? Muito diverso, com as pessoas vivendo diferentes graus de cidadania. Uma confusão que a gente tem também que mistura o consumidor com o cidadão, né? Então a gente promove uma série aborda um conjunto de temas, questões, encaminha questões, situações didáticas, para que o estudante desenvolva justamente uma compreensão um pouco mais ampla da cidadania, não só como aquilo que lhe confere um conjunto de direitos e deveres, que é de fato, que na síntese é a cidadania, né, de fato, mas não de uma forma heterônoma, né, que ele entende que ele deve obrigações para o coletivo, mas que ele compreende o papel importante dele enquanto indivíduo para a construção da sociedade e para a construção de si próprio também. Então, na verdade, a gente está falando de uma construção de uma autonomia intelectual, né? E ao ele se construir como um sujeito autônomo, ele não faz mais pelo outro, ele faz porque ele internalizou um conhecimento, né? E ele deu sentido para um conhecimento e ele percebe que a defesa do coletivo, da diversidade, da alteridade é muito importante para a defesa da democracia e garantir o espaço dele e de todos os demais, né? E promover também aqueles que ainda não vivem a sua cidadania de forma plena, que muitas vezes é o próprio aluno, né, a sua família não vive, um pensamento crítico sobre o lugar que ele ocupa na sociedade e que lugar que ele deveria ocupar e o que a gente pode fazer enquanto indivíduo, mas enquanto coletivo, para a promoção dessa cidadania efetiva e plena para todo mundo, né? Então isso a gente pensou bastante sobre isso para propor os temas, as atividades e trazer textos, gráficos, né? Aqui agora eu estou passando um exemplo para vocês justamente disso, né? A gente tem aí dois gráficos que mostram o rendimento médio do trabalho, o primeiro segundo o sexo e o segundo cor ou raça pelo IBGE, né? É explícita que há uma diferença entre gênero e entre cor e raça, é explícito, né? Então está ali visualmente, também é um trabalho muito importante que a gente faz com leitura de gráficos simples, gráficos mais complexos, né? Porque ser cidadão também é conseguir participar do mundo letrado, né? Do mundo da cartografia, do mundo dos gráficos, das imagens. É bem importante a gente conseguir dialogar com todos os inputs que a sociedade coloca para a gente, né? E aí tem uma proposta na sequência, que não é essa, desculpa, ali, que ele vai fazer uma leitura inferencial que ele iria avaliar, bom, se homens e mulheres têm essa diferença e população branca, preta ou parda tem aquela diferença, e as mulheres negras, que seria a fusão dos dois gráficos, qual seria a condição delas na sociedade, né? Então, isso é bastante importante. Aí mais para frente, novamente, né, a gente traz uma discussão bastante importante sobre a questão dos afrodescendentes, dos negros, né, que é a maioria da população brasileira, como se eles se identificam, que designação é dada, como que eles produzem reflexões artísticas, como é o caso do exemplo aí, né, que críticas eles fazem ao povo brasileiro, se faz a quem tem poder, se faz a si mesmo, né, que é bem interessante. Então, nesse caso, a gente propõe uma reflexão, por gentileza, no qual ele faz uma leitura, né, da ideia central do texto, inferencial, de argumentos,
avalia o cotidiano, porque é bastante importante a gente promover uma leitura do cotidiano para que esse estudante ele perceba que o que a gente está tratando em sala de aula tem um diálogo muito estreito com a vida real, concreta, né? E aí, se pensar nesse problema especificamente, em eventuais abordagens racistas, e eles pensarem, bom, é verdade, a gente não tinha pensado que isso pode ter um traço de racismo, é um racismo explícito. Tá, e uma vez identificado isso, como é que a gente faz? Como é que a gente sai dessa? Que repertório a gente pode construir coletivamente para que a gente, numa situação de racismo como essa, eu possa me comportar, eu posso me contrapor, né? E na sequência a gente faz uma leitura, uma reflexão, nesse caso especificamente, sobre a obra de arte em si, né? O que ela pode dizer, qual é a sua apreciação estética, como é que cada um interpreta aquela obra a partir da sensibilização que ele teve anterior ao problema, sendo ele negro ou não, né? Então é estruturante para a gente, é muito importante, de fato, compreender todas as dimensões da sociedade e a diversidade plural que existe no nosso país e as urgências, né, que a gente tem vivido, infelizmente. Os discursos identitários ganharam bastante força nos últimos anos e a gente tem o conceito de território e territorialidade ganhou também uma expressividade muito significativa nos materiais de geografia, na discussão teórica da geografia, né? E isso está contemplado também na nossa coleção. Muito bom, são temas essenciais aí, relevantes, desde sempre, né? Mas como o Eduardo bem colocou, que vem ganhando muita força nos últimos anos. Então, o nosso tempo está acabando, mas eu vou trazer a última pergunta para vocês, que é sobre a interdisciplinaridade. Como é que a interdisciplinaridade está proposta em Telares Essencial Geografia? A gente sabe que é uma marca da coleção promover, né, esse diálogo entre os diferentes componentes curriculares, entre as diferentes áreas do conhecimento. Como é que isso se dá na obra de Geografia? Bom, Elaine, vou tentar ser bastante sintético aqui, considerando o nosso tempo, mas é o seguinte, ó. Na obra, a gente tem uma seção específica, que chama Conexões, no qual a gente pensou essa sessão justamente para a promoção explícita do diálogo de temas e conteúdos da geografia com outros temas e conteúdos, ou mesmos temas, também abordados de forma diferente, com procedimentos e conteúdos de outros campos do conhecimento. Sejam eles escolares ou não escolares, mas preferencialmente escolares, né? Então, tem lá propostas de diálogo com matemática, língua portuguesa, história, ciência da natureza, com arte. Então, tem uma seção específica para isso. Mas não está limitado a isso também, né? Porque a forma de compreender a interdisciplinaridade ela é muito ampla, não é só temática. Eu posso pensar a interdisciplinaridade por meio de uma linguagem. Então, quando eu trabalho uma leitura de uma obra de arte, uma leitura de um texto, a leitura de uma charge, eu estou pressupondo de conteúdos que foram ou são de outros campos do conhecimento também, né? Esse exemplo aí é bem claro. Para o aluno conseguir compreender e se divertir de maneira até desconfortável, vamos assim dizer, com uma charge, que sempre trabalha com a ironia, é importante a gente entender a ironia, que hoje é uma habilidade bastante escassa para a gente convive com um certo analfabetismo funcional na sociedade, que as pessoas não estão entendendo mais a ironia, né? Então ela não entende a charge, mas para entender essa charge, por exemplo, não basta compreender o que é ironia, tem que saber essas charges, né? Saber conteúdos da geografia. O que esse boi está aí na Amazônia? Qual a relação do boi com o desmatamento da Amazônia, né? Qual a relação dos indígenas falando de selvagem? Ele tem que entender que tem um discurso eurocêntrico que hierarquizava as sociedades, né, entre mais desenvolvidas e menos desenvolvidas, enfim. Então isso está presente na seção, mas também em outras, na seção específica Conexões, mas em toda a coleção. E a ela pode ser feita de maneira individual, o próprio professor se apropriar de conteúdos, de temas, de procedimentos dos mais variados campos do conhecimento e ele realizar na sua aula, né? Mas também pode se dar com parceria. Então, no manual, sobretudo, a gente mostra ali, quais as possibilidades que a gente tem para dialogar com outros campos. O que, necessariamente, vai exigir um planejamento, né? Que os tempos, eles coincidam, ou que a gente faça coincidir esses dois tempos. Enfim, de modo bastante sintético, é isso que eu queria apresentar. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Sim, eu acho que justamente quando você fala também dessa leitura crítica de charge, de cartoon, é muito interessante porque
a gente também coloca situações-problema para ele analisar, né? E Verdade. às vezes, nessa perspectiva, a gente desenvolve também a cidadania, que é aquilo que você falava, que a cidadania está presente em outros momentos, né? A gente desenvolve a capacidade de argumentação também, que está presente, porque a gente vai pedir para ele apresentar uma solução para aquele problema. Então, a argumentação ela vai estar mobilizada nesse momento e claro, tudo isso depende exatamente do quanto que ele foi se apropriando dos conceitos, das temáticas, das habilidades que são próprias aí da geografia, né? E você me fez lembrar assim, da quantidade de propostas, de metodologias ativas propostas na coleção. Sim. E que promovem a contextualização da aprendizagem. Então, para ele se apropriar do real, a geografia é um recorte. Quando ele vai para o real, ele tem que se dar conta de uma série de conhecimentos que não são só da geografia para explicar aquele fenômeno, aquele fato, né? É o olhar Então, dos outros componentes exato. curriculares, né? Muito É isso bom. aí, Elaine. É isso aí. Olha, tá um papo delicioso aqui. A gente poderia ficar, mas o nosso tempo vai chegando ao fim. Acho que vocês puderam perceber na fala do Anselmo, do Eduardo, o quanto eles conseguem articular esse papel de autores de obras didáticas com o papel do professor, né? É uma fala muito próxima ali da sala de aula e isso se reflete na obra. Então a gente convida todos vocês a conhecerem a obra de geografia da coleção Telários Essencial, porque quem conhecer certamente vai querer adotá-la e não vai se arrepender. É isso, muito obrigada pela presença e ficamos por aqui.